tudo bem? Então, hoje eu vou começar o vídeo agradecendo a todo mundo que se inscreveu aqui no canal, que comentou, deixou algum recadinho, ou entrou em contato comigo para deixar alguma dica, para falar sobre o vídeo, sobre o canal. Obrigada mesmo, valeu. Eu tenho amigos maravilhosos, eu tenho uma família maravilhosa que em tudo que eu me proponho a fazer me ajudam e me dão força. Então, assim, compartilharam o vídeo, o canal e ajudaram bastante. Então, valeu, eu sou muito abençoada, tenho pessoas de luz na minha vida. Então, vamos lá. Eu fiz um roteirinho hoje pro vídeo não ficar gigante como ficou o último. Então, se vocês me virem lendo, eu tô lendo aqui meu roteirinho que eu fiz pro vídeo de hoje. Então, hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a minha rotina de estudos, como que eu faço para estudar no dia a dia. E aí eu vou falar sobre como eu me organizo para estudar para a faculdade e como eu me organizo para estudar para concurso público, tá? Então vamos lá. Primeiro eu quero falar que tudo que eu vou contar aqui hoje sobre o que eu faço é muito relativo. Então assim, nós somos pessoas diferentes, temos atravessamentos de vidas diferentes, realidades de vidas diferentes, então nem sempre o que eu falar aqui vai se encaixar no contexto de vocês, né? E também que assim, nós somos seres humanos, então não vai ser todo dia que a gente vai estar bem, não vai... são fases, são momentos. Às vezes a gente está numa fase que a gente está estudando todo dia, está estudando muito bem, mas tem fases que não, e tudo bem. Então cada um do seu jeitinho, né, pra gente não ficar frustrado, né? Quando a gente não consegue dar conta de alguma coisa, a gente tem que ter essa flexibilidade, saber lidar com o que não dá certo também. Então, assim, tudo que eu faço aqui, que eu vou dizer que eu faço, mas tem dias que eu não tô bem e não estudo, e tem dias que eu não tô com cabeça, então é isso, né? Tem dias que ok, e tem dias que não ok. E a gente tem que saber lidar com isso. Então, primeira coisa, a gente tem que ter uma agenda. Se a gente não tem uma agenda, a gente faz um caderninho, coloca ali a data do dia e anota tudo que você vai fazer no dia. Então, eu anoto tudo na minha agenda, tudo que eu vou fazer no dia. Eu vou lá, hoje é dia tal. Nesse dia eu anoto tudo que eu vou fazer no dia. Se eu for lavar o cabelo, eu anoto. Se eu for fazer a unha, eu anoto. Tudo que eu vou fazer no dia, eu anoto. Por quê? Porque isso ajuda você a organizar o seu dia, você saber que você tem que cumprir aquilo ali e você organizar o seu tempo para caber todas aquelas atividades, você conseguir realizar todas aquelas atividades. Entendeu? Porque senão fica muito solto. A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não consegue cumprir, porque as coisas ficam soltas no dia. Então a gente fica um bom tempo procrastinando, sabendo que tem outra coisa para fazer. Então eu faço isso, eu anoto. Eu só sossego quando eu risco lá da listinha o que eu tinha que fazer e eu fiz. Risquei, pronto, passou. E você fazendo assim, você consegue ter o final do seu dia livre também. Mas o dia que eu tenho muita coisa para fazer e eu não consigo dar conta, eu fico às vezes até mais tarde fazendo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na parte da faculdade. Então é isso, anotem tudo, anota tudo, porque isso ajuda você a disponibilizar seu tempo, né? Dividir melhor o seu tempo, organizar o seu tempo. Então vamos lá, sobre a faculdade. Eu não, como eu falei no outro vídeo, eu não deixo as coisas para depois, eu não fico acumulando atividades, porque isso atrapalha você a conseguir dar conta no final. Então eu faço isso, tudo anotado lá no dia. O professor passou uma atividade e um texto para ler. Eu vou procurar lá na minha agenda o dia disponível, o dia que eu tenho disponível e colocar lá. Nesse dia eu vou fazer isso aqui. Eu vou ler o texto e a atividade que o professor pediu. Na mesma semana, porque geralmente é para outra semana a atividade. E como eu gosto de ter o meu fim de semana livre, eu não estudo no fim de semana. Eu deixo o fim de semana livre, que o fim de semana é pra gente passear, é pra gente curtir a nossa família, é pra gente estar com as pessoas que a gente gosta. Então, se a gente conseguir se organizar durante a semana, a gente consegue deixar o fim de semana livre. E aí, eu faço isso. O professor passou, no mesmo momento eu procuro na minha agendinha e anoto lá o dia que eu vou fazer aquilo. Na mesma semana. O dia que tem um tempinho disponível, coloca. A semana que eu estou muito abarrotada de coisas para fazer e eu não consigo dar conta, aí sim eu deixo somente os textos para ler no fim de semana.
um ou dois que eu não tenha conseguido ler durante a semana. Então, eu vou lá e deixo para ler no fim de semana. Por quê? Às vezes você tá indo para um lugar, você consegue ler o texto nesse caminho aí, né? Às vezes você acorda um pouco mais cedo e lê o que você precisa ler. Então, isso, assim, é caso extremo. Quando eu não consigo, tenho muita coisa para fazer, eu deixo os textos pro fim de semana. Mas eu faço o máximo para conseguir ter o fim de semana livre, porque eu acho que todo mundo precisa de um tempinho tranquilo, né? Então é isso. Aí com isso, eu consigo não deixar de ler os textos, né? Eu leio os textos das aulas e faço todas as atividades, porque eu organizo na agenda direitinho o dia que eu tenho que cumprir. E é aquilo que eu falei. Se eu tenho 10 coisas para fazer no dia, eu vou fazer aquelas 10 coisas. Falei antes. Tem dia que a gente não tá bem e não consegue fazer. Isso é normal, nós somos seres humanos. E aí eu pego o que eu não consegui fazer e passo pro dia seguinte. Mas quando eu estou focada, concentrada e bem, eu tento realizar todas aquelas atividades do dia. Então, se eu tiver que ficar acordada até um pouquinho mais tarde para fazer minhas coisas, eu vou fazer. Ou se eu tiver que acordar mais cedo para fazer minhas coisas, eu vou acordar mais cedo para fazer as coisas. Entendeu? Então é isso. É dividir bem o seu tempo. Ter tudo anotado para você dividir bem o seu tempo. Na faculdade é isso. E para concurso. Na quarentena, como que eu tô fazendo? Eu tô tentando estudar 4 horas por dia pro concurso. No mínimo 4 horas por dia. Às vezes, quando eu tô em aula, eu não consigo me dedicar tanto para estudar pro concurso, porque a faculdade demanda muito da gente e são as coisas que ali no presente a gente tem que dar conta, né? Então eu não consigo me dedicar tanto, mas eu também não deixei de estudar. Quando eu fiz o último concurso que eu fiz, que eu tava em aula e tava estudando, como que eu me organizei? Eu fiz um resumo, olhei o edital, né, vi as disciplinas e fiz um resumo de cada disciplina. E eu procurava lá na agenda o dia que eu tinha um tempinho disponível e eu fiz esse resumo nesse tempo disponível e depois de feito os resumos, eu fui lendo esse resumo até conseguir absorver o conteúdo, né? Gravar o conteúdo. E aí fiz isso, fiz os resumos e tal. Depois que eu li todos os resumos, eu procurei mais um tempinho na agenda de novo e encontrei algumas questões antigas, provas antigas, né? Do concurso que eu ia prestar. E aí eu resolvi as questões e fiquei analisando o que eu tive mais dificuldade para responder, o que eu respondi errado. E voltei lá nessa disciplina, nessa matéria, que eu tinha mais dificuldade para ler de novo, aprender de novo o que eu não tinha aprendido e conseguir melhorar esse déficit que eu tava, né? Foi assim que eu fiz quando eu tava na faculdade. Às vezes eu estudava sábado de manhã, antes de fazer as minhas outras coisas do dia, né? Porque sábado é dia de viver. Então, antes de viver, eu estudava de manhã um pouquinho para o concurso, entendeu? Ou fazia algumas questões para poder não deixar de estudar. Pelo menos uma vez na semana eu estudava, quando eu estava em aula, né? Para tentar, porque senão você chega na prova e você não sabe nada, não sabe nem do que se trata, né? E agora, na quarentena, como eu falei, eu faço as 4 horas por dia. Às vezes eu faço 4 horas direto, dando intervalos de 15 minutos entre as horas. Dou um intervalinho de 15 minutos porque o cérebro também não funciona assim o tempo todo, né? Então dou esse intervalinho de 15 minutos. Às vezes eu divido 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, ou divido 1 hora, depois passo mais um tempinho, volto lá 1 hora, depois do almoço mais 1 hora, depois que eu descansei de tarde mais 1 hora. Tô fazendo assim. Mas eu prefiro estudar as 4 horas direto, dando intervalinho de 15 minutos, tá? Porque eu acho que você consegue se livrar mesmo, palavra, se livrar rápido para poder ter o restante do dia livre. E como que eu tô fazendo? Eu tô agora, no momento, não. Eu tô fazendo questões dos concursos. Eu olhei os editais e separei questões. E tô fazendo essas questões. Dessa vez eu não fiz o resumo antes, tô fazendo diferente. Estou resolvendo as questões.
Após resolver essas questões, eu vou olhar o que eu tive mais dificuldade novamente, perceber os erros que eu tive, voltar lá nos resumos que eu tinha lá do outro concurso e pesquisar na internet mais algumas coisas das disciplinas do edital, do que vai cair na prova. E eu me perdi. Eu vou... Tá, eu tô fazendo as questões, aí eu vou achar o que eu errei, vou voltar lá pra poder focar mais no assunto e depois responder questões novamente. No momento, aí tá, vou fazer isso, vou resolver as questões novamente. E quando tiver mais próximo do concurso, o que eu faço? Eu fico lendo o que eu tenho da disciplina, da matéria. Eu fico lendo, porque eu consigo gravar as coisas assim, lendo, e também quando eu escrevo eu consigo gravar bem as coisas. Agora, no momento, eu tô com 2 concursos diferentes, tô estudando para 2 concursos. Aí o que eu fiz? Eu comparei os editais, vi as disciplinas que são parecidas e é praticamente a mesma coisa. As disciplinas de conhecimento específico, português e tal, é praticamente a mesma coisa. Porque é o mesmo cargo, né? Então, praticamente. Então, é a mesma coisa. Aí, comparei e tô estudando essas questões que eu tô fazendo, isso que eu vou estudar depois de terminar essas questões, vendo o semelhante das 2 provas. Então, é isso, são parecidas, eu coloquei primeiro essas que são parecidas para fazer e depois que eu conseguir resolvê-las, eu vou pro que é diferente do edital. O que é diferente do edital? As legislações municipais são diferentes, porque são municípios diferentes, e também a geografia do local, que cai nos concursos, e são diferentes porque são locais diferentes, municípios diferentes. E aí, depois que eu fizer isso das disciplinas semelhantes, eu vou lá nessas diferentes para poder ler e me aprimorar nesse assunto e procurar algumas questõezinhas para resolver. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar, quando eu chegar lá, eu vou colocar na frente o primeiro concurso, o concurso que vai acontecer primeiro, então eu vou fazer isso para o primeiro concurso e depois eu faço para o que é posterior, né? E é isso, gente. É assim que eu me organizo para estudar. Eu faço dessa forma. É aquilo que eu falei, a gente tem que ter paciência, se a gente tá começando agora, ter paciência, saber que a gente não vai conseguir todo dia e que isso é normal, entendeu? E aos poucos a gente vai aprimorando isso, mas colocar na nossa cabeça que se a gente quer uma coisa, a gente tem que fazer por ela. Ninguém vai fazer por nós, ninguém vai fazer pra gente. Então a gente corre atrás pra conseguir as coisas que a gente almeja. A gente tem que ter foco, determinação. Isso é importante, é muito importante pra tudo na nossa vida, não só pra estudar. Tudo que a gente quer alcançar, a gente tem que ter foco e determinação, né? E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida mais específica sobre ou o estudo da faculdade, ou o estudo de concurso, ou alguma outra coisa que vocês queiram saber mais específica, fala pra mim, fala no comentário, ou vai lá no meu Instagram e fala como vocês fizeram da outra vez. Dúvidas de outras coisas, vídeos que vocês querem que eu grave, coloca lá que eu vou responder tudinho e vou fazer tudinho, tá bom? É isso então, beijo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e o canal. Beijo!